Que noite. 3 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras, no jogo mais aguardado desse meio de semana, pelo menos até aqui, né? Um jogo que colocou frente a frente dois times que ainda pensam na conquista do título brasileiro em 2023, e deu Flamengo, e como deu, né? Que vitória, 3-0 para cima de um time que parecia bastante confiante, bastante focado e apresentando talvez o melhor futebol entre aqueles que se propõem a lutar pelo título. Hoje não deu para o Palmeiras e deu muito para o Flamengo, 3-0. Pedro Ivo, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Calça, Jean, Birner, Fã de Esporte com a gente. Eu talvez possa ser traído aqui pela memória, mas em termos de 90 minutos, uma partida segura e sólida, das melhores, se não a melhor apresentação do Flamengo no ano. Porque quando a gente para pensar trabalho do Vitor, trabalho do Sampaoli, a gente tem recorte, a gente tem momentos, 45, 60 minutos, sabe, situações de jogo em que o Flamengo apresentou um futebol que a gente espera que apresente durante toda a partida. E hoje eu vi um Flamengo que soube equilibrar as ações quando o Palmeiras parecia ser melhor ali no início do jogo, um Flamengo que soube confundir a marcação, desencaixar totalmente o que o Abel pensava para ser muito superior e fazer 2-0 no primeiro tempo, se aproveitar, é claro, da expulsão do Gustavo Gomes, que eu acho que a gente vai falar bastante aqui, e com uma jogada característica de ter roubada de Pulgar, Arrascaeta, passa no Mateuzinho, volta, Ayrton Lucas, Gerson, Pedro se apresentando, faz um 3-0 e domina, não sofre contra o Palmeiras que vinha evolução. Não é um Palmeiras abatido, fora do campeonato, mais frágil. Talvez o melhor momento do time do Abel, depois daquela eliminação pro Boca na Libertadores, que foi um baque ali. Então esse Flamengo, com dúvidas do que seria esse início do trabalho do Tite, tinha fôlego para chegar, a gente comentava que sempre que o Flamengo era chamado a se apresentar ao campeonato, parecia que ele dava uma rateada, ele faz uma partida muito sólida. Isso eu acho que é uma boa notícia para o torcedor como um todo, e boas notícias como o Pedro, mais um jogo sem levar gols, uma partida primorosa do Pulgar, um Gerson voltando muito bem ali e troca, inverte com o Pulgar, confunde a zaga. São muitas boas notícias no momento que começa a mostrar quem é que vai ter garrafa vazia para vender. Então o torcedor tem que sair muito feliz no Maracanã no jogo de hoje. Esse lance aí a gente vai debater bastante. Vitor Birner, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao Pedro, Calçado, Jean, as fãs do esporte. Não acho o resultado uma surpresa, não havia surpresas possíveis de resultados nessa partida, porque, lembrando uma coisa que o Jean disse no outro programa, na última edição do Linha, que temos 6 candidatos com mais ou menos chances maiores ou menores, e aí entraram em campo 2 equipes. Uma tecnicamente mais capaz, cheia de problemas desde o início da temporada, e a outra que vem num bom momento, mas que individualmente, é sempre bom lembrar isso, não tem a mesma qualidade do Flamengo, nem perto né, da qualidade do Flamengo. E o Flamengo hoje fez coletivamente um bom jogo. Jogo bem encaixado, com os atacantes pelo lado fazendo recomposição, o Arrascaeta voltando ali para ajudar um pouquinho o meio de campo, o Gerson mais bem posicionado, um time que vai ficando cada vez mais com a cara do Tite. Não terminará o ano no nível que o Tite espera, né, o que ele imagina que o time pode atingir ou poderá atingir no outro ano, mas pode terminar uma equipe mais competitiva. Aí se aproveita todos os espaços, o Palmeiras deixou, venceu o jogo, né? Facilita um pouco a difícil missão do Botafogo ser campeão. O Botafogo continua sendo o único time que depende de si, vale lembrar disso, para ser campeão. Mas agora o jogo contra o Grêmio ficou ainda mais apimentado, vou dizer assim, né? Porque se o Grêmio ganhar, ele empata em pontos com o Botafogo, com um jogo a menos, deixa o Flamengo a 3 pontos, né? Ele, Grêmio e Flamengo ficam a 3 pontos. Não dá para descartar o Palmeiras da disputa pelo título, não dá para descartar o Bragantino, apesar da tabela muito difícil, e o Atlético corre por fora com menos chances, né, para mim, mas de qualquer jeito também não dá para descartar. Então o campeonato continua aberto, ele continua imprevisível, e para aqueles que estavam empolgados, achando que agora o Botafogo não ganha mais, não sei o quê, bastou uma rodada para as teorias imutáveis de alguns serem estouradas, implodidas com muita facilidade para o jogo da equipe tecnicamente superior à melhor equipe individualmente do campeonato. O Botafogo... Para o Botafogo vai entrar na conversa daqui a pouco ou vai entrar constantemente, né? Quando a gente for analisar justamente a disputa pelo título. Os melhores resultados possíveis nessa noite aconteceram para o Botafogo, né? Claro. A derrota do Bragantino e a derrota do Palmeiras, que é, na matemática, o time mais perto dele.
né, fora o Bragantino, ou começou a noite sendo o time mais perto dele. Agora o Flamengo Não quer dizer que a número de aproximação do Flamengo seja uma boa, mas olhando para os pontos... Isso, olhando assim, rodada a rodada, recorte a recorte, a noite de hoje foi boa para o Botafogo. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Eu acho que hoje o Botafogo precisa olhar para isso, né? Quer dizer, o fato dele não ter sido superado por nenhum adversário hoje é uma grande notícia para o Botafogo, porque, enfim, a gente sabe a situação que o Botafogo vivia, a pressão e tudo mais. Mas é óbvio, né? E como lembrou o Birner, na segunda-feira, depois de Vasco e Botafogo, eu falei que, na minha opinião, eram 6 candidatos a título. E citei justamente o Flamengo, porque eu falei, o Flamengo que está todo mundo meio que descartando porque está na 6ª colocação, se ele vence o Palmeiras no Maracanã, que era evidentemente um resultado muito possível, ele se iguala ao Palmeiras em pontos perdidos. E foi o que aconteceu. Acho até que o jogo de hoje, de alguma maneira, traz mais do que os 3 pontos e esse empate com o Palmeiras nos pontos perdidos. Porque foi uma atuação muito boa, foi uma atuação convincente. E foi uma atuação, como disse o Birner, daquele time que tem, indiscutivelmente, o melhor elenco do Brasil. A gente fala isso há tanto tempo. Do continente. Que essa qualidade do elenco a gente não viu durante todo o ano de 2023. Só que a gente entra numa reta final de Campeonato Brasileiro absolutamente espetacular. Espetacular. Porque o Birner citou a possibilidade do Grêmio vencer amanhã. Se o Grêmio vence amanhã, ele vai para 59 pontos, os mesmos do Botafogo, os mesmos do Palmeiras, os mesmos potencialmente do Flamengo, que tem um jogo a menos e que se vence o Bragantino também vai a 59. O próprio Bragantino, né, tem um jogo a menos e está com 58. Então é uma loucura esse campeonato. O empate amanhã é ruim para o Grêmio e para o Botafogo. O jogo vai ser... Assim, alguém tem que ganhar o jogo. O jogo tende a ser muito bom. Eu acho que tá todo mundo olhando para o que aconteceu hoje, né? Os candidatos ao título que olham para o que aconteceu hoje se animam demais, se empolgam demais com os jogos de amanhã. Até mesmo o Botafogo. Agora, repito, o Flamengo, ele se empolga além dos 3 pontos, por causas além dos 3 pontos. Pela quantidade de bons jogadores que tem, e aí não dá para comparar com absolutamente ninguém, pelo bom jogo que fez hoje e pelo fato de fazer das suas próximas 6 partidas, 4 em casa e 2 fora. Ninguém, de todos os candidatos ao título, mesmo os que ainda jogam amanhã, ninguém tem 4 jogos para fazer em casa. Que beleza. Só o Flamengo tem 4 jogos para fazer em casa. Pulsa. Atlético tem 3 jogos para fazer em casa, Grêmio 3, Bragantino 3, Palmeiras 3, Botafogo 3. O Flamengo faz 4 jogos em casa. Então, é um campeonato que pega fogo, e querer ficar fazendo previsão aqui sobre favorito ou não favorito, eu acho que nesse momento não dá mais.